Sejam muito bem-vindos a mais uma correção cirúrgica de redação do professor Ari, o brabo da redação. O tema hoje é um tema muito atual, muito bom de prova. Recomendo muito que você esteja atento a esse debate. E já caiu em prova, já caiu em concurso recente, é esse aqui. O uso de celulares em sala de aula atrapalha a aprendizagem ou colabora para o ensino? Uma pergunta, um tema interrogativo. Nós estamos falando de um assunto que foi objeto de lei, tá? Houve uma discussão intensa em razão do uso de aparelhos celulares nas escolas, e é um assunto que divide opiniões. Apesar de haver legislação em torno do tema, nós sabemos que a sociedade se divide. Uns apoiam, outros desaprovam. Ou seja, a banca dá margem para que você se posicione aqui. Beleza? Ela faz uma pergunta e, lógico, nós temos um texto dissertativo argumentativo que tem como nota característica posicionamento. O candidato precisava se posicionar em relação à pergunta. Na sua opinião, o uso de celulares atrapalha a aprendizagem ou colabora para o ensino? Ou seja, são duas possíveis visões díspares, uma contrária à outra. Você deveria se posicionar se alinhando a um ou outro lado, tá, dessa pergunta. Ou seja, a banca já te dá duas possíveis teses e você só precisa se filiar a uma delas de forma clara. Não dava para ficar em cima do muro. Mas bora lá, vamos primeiro corrigir, focando nos aspectos gramaticais, e depois a gente volta corrigindo o conteúdo. Sem ainda analisar o texto propriamente dito, eu já percebo alguns detalhes importantes que servem para que você melhore também na sua redação e aperfeiçoe sua escrita. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o tamanho da caligrafia. Uma letra muito grande. Qual o problema de você ter uma letra muito grande? É que você acaba tomando muito espaço da folha e acaba, de alguma forma, comprometendo o espaço que você deveria utilizar para aprofundar melhor os seus argumentos. Além dessa redação, a gente vai perceber que o candidato traz argumentos de muito senso comum, ou seja, falta substância nos argumentos. Faltam mais explicações, faltam mais justificativas, faltam mais exemplos. Eu acredito que essa redação tenha ficado bastante superficial. E um dos motivos, na minha visão, é o tamanho da letra. Comprometeu demais o espaço e o candidato ficou sem, né? E, logicamente, a falta de conteúdo por parte do estudante. Então, você percebe que ele respeita as margens, tá? O único ponto, eu daria um recuo um pouco maior nesses parágrafos, tá? Daria um recuo um pouco maior, mas isso é detalhe, não é nada tão... é preciosismo da minha parte, tá? O que importa de fato é o respeito à estrutura e ao conteúdo. Mas simbora. Então, a margem direita está bem respeitada aqui, tá? Não tem muito problema. Deixou aqui 3 linhas em branco. Isso também não é um problema por si só. Como eu digo, o contexto é que manda. A gente precisa avaliar o contexto, tá? Eu não posso julgar o estudante só porque ele deixou linhas em branco ou só porque ele tem a letra muito grande, tá? Eu não quero focar no que é proibido, então eu quero focar no que você tem que fazer. Tem que parar com essa história de ensinar redação focando no que é proibido. A gente tem que focar naquilo que o candidato precisa fazer. Mas vamos lá, vamos ler aqui a introdução e ver os aspectos essenciais e técnicos da redação. As discussões em torno... Opa! Em torno aqui está equivocado, tá? Nós temos aqui um erro no uso dessa expressão em torno. Quando eu falo em torno de alguma coisa, em torno de uma lei, em torno de um fato,
em torno de uma opinião, eu preciso utilizar a nomenclatura correta. Tá, deixa eu usar aqui, estou aprendendo a mexer com isso aqui ainda. Usar borracha. Né? Em torno deveria ser em, EM, separado do torno. Em torno. Deixa eu digitar aqui. Deveria ser escrito assim, ó. Em torno. Ó. Opa. Tô aprendendo aí, galera. Em torno. Ó. Em torno. Tá? Em torno de alguma coisa, acerca de alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Em torno junto aqui, e com N, né, diz respeito ao lugar físico. Então, ó, em torno da minha casa há diversas residências com cachorro. Ou em torno do meu trabalho há muito trânsito. Aí sim você usa em torno junto. Então tem um equívoco aqui nesse entorno. As discussões em torno da lei número 15.100 de 2025, ou seja, a lei nacional que proibiu o uso de celulares nas escolas, ganharam espaços nos diversos ambientes educacionais. Ponto. Ele fez uma contextualização. Eu acho que poderia ser melhor, ele poderia explicar, trazer aqui um elemento adverbial separado por dupla vírgula, né, explicar do que se trata, né, do que trata essa lei. Então, a discussão em torno da lei tal, que versa sobre a proibição do uso de celulares nas escolas, vírgula, tá? Enfim, então eu acho que faltou uma explicação do que se trata, do que trata essa lei. A redação é isso. A redação exige que você seja o mais minucioso, que você não deixe pontas soltas. Por mais que o corretor ele até saiba do que se trata essa lei, quando você explica um pouco melhor o seu conteúdo, você está ganhando pontos. Pode ter certeza. Ponto. Sendo que o uso de celulares... Olha, tem um equívoco aqui. Eu tenho aqui um grave. Isso aqui é muito comum. Isso aqui a gente... Praticamente 80% das redações que a gente corrige aqui na nossa plataforma tem erros de truncamento de ideias, de períodos de orações. Então eu tenho aqui um manifesto truncamento. Eu tenho um truncamento de orações. O que seria esse truncamento de orações? Veja só. Ó, as discussões ganharam espaços nos diversos ambientes educacionais. Veja, o sendo que, ele vai explicar a oração anterior. Ou seja, eu não terminei ainda a ideia. E ele meteu um ponto final aqui antes de terminar a ideia. Eu comecei uma ideia e depois eu quero concluí-la, mas o candidato meteu um ponto final. O correto aqui seria meter apenas uma vírgula. Então, espaços nos diversos ambientes educacionais, vírgula, sendo que o uso de celulares, também essa vírgula está equivocada, né? Então, o sendo que é uma continuação da ideia da oração anterior. Então, tem uma oração subordinada. Eu não posso separar duas orações subordinadas com um ponto final, porque uma ideia ainda está a ser concluída. Então, eu tenho aqui um equívoco de truncamento de orações. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar sobre a caligrafia e a grafia. Professor, mas ele escreveu a redação toda com letra de forma. Não é um erro? Gente, não tem problema algum. Não existe nenhum tipo de erro nisso aqui. Fiquem tranquilos, tá? Pode usar qualquer letra, desde que você faça as iniciais maiúsculas e diferencie das iniciais minúsculas. Então, sendo que o uso de celulares em sala de aula tem atrapalhado mais a aprendizagem, do que colaborado para o ensino. Boa, então aqui eu tenho a tese, ou seja, o candidato se posicionou no sentido de que, em relação à pergunta, né, no sentido de que os celulares mais atrapalham a aprendizagem do que colaboram para o ensino. O que é mais comum nesse tipo de redação aqui, em que há uma pergunta? Os candidatos não se posicionam, tá? Eles não se posicionam. Isso é muito comum. Isso já vai gerar perda de pontos num texto dissertativo argumentativo. Então, é tangenciamento do tema. Não se posicionar
é tangenciar o tema e também vai gerar problemas na argumentação, na nota de argumentação. Continuando, a falta de... Ó, ele errou a palavra aqui, ó. A falta de autocontrole. Então eu tenho mais um erro aqui. Quando você erra uma palavra e tal, você não pode botar parênteses na palavra errada. Ele botou parênteses aqui, ó, e riscou no meio. Não. Errou a palavra? Passa só um tracinho, como ele fez aqui no meio. Passa só um tracinho. Pá. Não é para riscar assim, ó. Não é isso. Então não faça isso. Passa um traço simples em cima da expressão errada. E não bota parênteses. Também não escreve assim em cima, ó. Tem gente que escreve em cima. Não faça isso. Isso aqui também gera perda de pontos, tá? A falta de autocontrole dos estudantes na utilização dos aparelhos e o seu uso, na maioria das vezes, para viés não pedagógico, contribuem para esse, eu acho que é lastimoso, né? Latismoso, não sei, não entendi muito bem essa expressão. Ficou aqui ilegível, tá? Me ajuda aí se você está vendo o vídeo e identificou essa expressão. Para mim está parecendo latismoso, alguma coisa assim. Ou lastimoso. Enfim, ok, introdução razoável. Tem tese, apesar de que eu sei que a maioria das pessoas não traz tese na introdução, isso é básico e é um indicativo de que eu sempre falo, cara, não adianta, você não vai aprender redação se você não estudar a teoria. As pessoas acham que é só escrever, que é só sentar e escrever, que é só ler sobre um tema e ir lá escrever. Não, você precisa estudar a teoria. E por falta de teoria, muita gente, que não é o caso desse aluno aqui, muita gente já salta para escrever e escreve errado, por falta de técnica. Mas bora lá. Então, eu acho que o argumento 1 dele aqui, ó, pelo menos para mim, o argumento 1 é a falta de autocontrole dos estudantes, né? E o argumento 2, o uso para vieses não pedagógicos, tá? Ou seja, para brincar, usa o celular para brincar e tal. Então eu acho que esses são os argumentos. O argumento 1, o uso, a falta de autocontrole, e o argumento 2, o uso para objetivos não pedagógicos. Em tese, das linhas 8 à linha 14, o candidato vai tratar do argumento 1, tá? Vamos ver se ele trata de forma adequada, se ele traz uma argumentação realmente sólida, realmente robusta e que de fato colabora para que o texto receba nota 10. Inicialmente, muito bom, começou o parágrafo com um elemento coesivo, um valor adverbial de inicialização, tá? Inicialmente, vírgula. Cabe destacar que o uso constante ou em momentos inapropriados do aparelho celular demonstram, verbo demonstrar concorda com, o verbo concorda com o uso constante. Então, o uso constante, tá? Ou em momentos inapropriados do aparelho, demonstrar, concordando com o uso constante, tá? E não demonstram, tá? Demonstra a falta de autocontrole. Então, palavra-chave importante. Retoma o aspecto 1, retoma o argumento 1, ó. Que está aqui na introdução, está antecipado lá. Então, é um tópico frasal. Ficou um pouco longo o tópico frasal, ó. É o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento. Ele tem 3 linhas, ó. Começa aqui na linha 8, termina na 10, então ficou bem longo. Não é o correto, mas não necessariamente vai tirar você do jogo, vai tirar pontos. O que importa, de fato, é você retomar o argumento com as palavras-chave que você antecipou na introdução. Como consequência, então, autocontrole dos alunos na utilização dessa tecnologia. Como consequência, temos um problema aqui. Como consequência, vírgula, faltou vírgula aqui, temos, gente, nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. E um dos principais elementos, ou uma das principais características dessa tipologia textual é a manutenção da impessoalidade, ou seja, do uso da primeira pessoa do discurso.
quer dizer, da terceira pessoa, né? Você não pode usar a primeira pessoa. A impessoalidade fica caracterizada pelo uso da terceira pessoa do discurso. Então, o texto deve ser impessoal. Então, quando eu uso temos, eu estou usando a primeira pessoa do plural. Você está cometendo um desvio quanto à tipologia textual. Tá? Então, ele faz temos dois pontos. Vamos ver, ele vai enumerar essas consequências, né, do uso da falta de autocontrole. Desatenção durante as aulas, menor interação dos estudantes nas atividades. Ó, veja que o N dele fica parecendo um M. Ó. Então, para mim, isso aqui é um M e não um N. Ó, o S dele parece um A. Então, muito cuidado com a sua caligrafia, porque o corretor não tem, meu querido, minha querida. O candidato, o corretor não tem a obrigação de adivinhar a tua letra. Tá? Não tem obrigação nenhuma de adivinhar. Quando a gente lê e não entende, a gente taca a caneta para cima, sem dó. Então, dos estudantes nas atividades propostas e baixo índice de aprendizagem. Então veja, o candidato se limita a enumerar situações, ele se limita a trazer informações. Isso aqui é um problema quando eu penso na argumentação. O candidato se limita a encher o texto de exemplos, ou de dados, né, ou de fontes. E aqui ele só diz, olha, as consequências dessa falta de autocontrole são essas aqui. Tá, mas por quê? O que o celular tem que gera essa ausência de autocontrole? Como é que o algoritmo funciona? Como é que o algoritmo é formatado para que o indivíduo, principalmente crianças que são mais vulneráveis, não consigam ter controle, não consigam ter autocontrole? Quais os mecanismos cerebrais ou neurológicos são mobilizados para que essa pessoa fique tanto tempo no celular e, consequentemente, tenha baixos índices de aprendizagem, né? Tenha menor interação? Então, faltou argumentação aqui, porque o candidato se limita a trazer fórmulas prontas, sem explicar o porquê das coisas, sem mostrar ali as engrenagens que estão por trás desse problema. Isso aqui é problema de argumentação. Provavelmente ele leu muita coisa, leu muitas notícias sobre esse assunto, né, leu ali opiniões técnicas e de especialistas, mas ele não conseguiu entender o que é argumentação. E tudo bem, quando o candidato manda aqui uma redação para nossa correção, a gente manda um áudio, né, um áudio de 10, 15 minutos explicando esses pontos. E a ideia é realmente melhorar. Isso aqui não é eu não sou um carrasco. A gente quer só te ajudar a melhorar. Quando o candidato entende os principais pontos negativos, ele melhora. Mas então vamos lá. De novo, ele comete o mesmo erro lá de truncamento de orações. Ó. De novo, ó, sendo que. De novo, ele faz um truncamento de orações. Ó, e baixo índice de aprendizagem. Ponto. Ele meteu um ponto aqui, ó. Sendo que, de novo, uma vírgula aqui errada. Então, ó, era só uma vírgula aqui, ó. Sendo que tais fatores tendem a contribuir também para os resultados negativos em diversas avaliações educacionais externas. Então veja, você lê o texto do candidato e você fica cheio de dúvidas. Você fica, tá, mas sério que é só isso? Mas e aí? E a substância do negócio? Você fica com dúvidas, fica um monte de pontas soltas na redação do candidato. Ficam pontas soltas. Ou seja, ideias mal explicadas, ideias pela metade, argumentos de senso comum, coisas genéricas. Tá, isso pode contribuir para resultados negativos em diversas avaliações educacionais. Sabe, que avaliações, né? O que essas avaliações exigem? Quem é que faz essas avaliações? Então, é tudo muito genérico. Mas bora lá. Argumento 2, que versa aqui supostamente sobre o uso do celular para viés não pedagógicos. Você percebe que ele não tangencia o tema, ok, né? Ele tem uma estrutura adequada, a estrutura, a essência da redação é boa, mas o conteúdo da redação está deixando a desejar, entendeu?
o conteúdo tá ruim, mas a estrutura tá boa. Ó, de novo, começa um novo parágrafo, né? Com mais um elemento coesivo, isso é muito bom. Ganhei ponto aqui. Ademais, até você que está vendo o vídeo, aproveita, né? Comenta para mim aí para qual concurso você está se preparando, qual a sua maior dificuldade em redação. Infelizmente a maioria das pessoas não comenta, né? Não participa, não dá o like. E, cara, pra gente que trabalha, que vive disso, o like é um negócio tão importante, né? Tão gostoso quando a gente percebe que a pessoa tirou ali 2 minutinhos da vida dela para nos ajudar, contribuir, né? Eu tô aqui, ó, domingo, meio-dia, fazendo vídeo para vocês, então ajuda a gente, tá? Ademais, o fato dos estudantes utilizarem o celular constantemente, ó, de novo, precisa melhorar essa letra aqui, não adianta, tá? Para viés, ó, de novo, ó, esse aqui é um V, cara, que V estranho, né? Viés não pedagógico, ratifica a problemática. Tá. Também, ponto. Pois, de novo, mais um problema de truncamento, agora é truncamento de ideias. O pois é um elemento explicativo. Então eu estou explicando a oração anterior. Eu não posso colocar um ponto aqui. Eu tenho uma oração subordinada. Uma depende da outra. Então eu tinha que ter uma vírgula aqui. Pois, vírgula. Na verdade não. Vírgula, pois. Não tem essa vírgula depois do pois. A não ser que eu esteja trazendo um elemento isolado, né? Pois, apesar do seu imenso potencial pedagógico, aí sim, ok, tem essa vírgula sim, tá? A vírgula depois do pois está correta, porque eu tenho logo em seguida aqui um elemento adverbial deslocado. Tá? Mas essa vírgula, esse ponto final antes do pois, está equivocado. Tá? Então aqui está o problema. Pois, apesar do seu imenso potencial pedagógico, vírgula, o celular é utilizado para tantas outras coisas, tais como, de novo, ele utiliza a mesma lógica do parágrafo anterior, que é se limitar a trazer exemplos e não argumentar. Então, ó, tais como, veja que ele usou essa mesma estratégia aqui, ó, temos 2 pontos. Ó, tais como 2 pontos. Acesso às redes sociais, ó, faltou uma crase. Acesso a, craseado, às redes sociais. Então, preposição, mas artigo definido. Tá? Crase, faltou a crase, que é acesso às redes sociais, jogos eletrônicos e a prática, ó, já que eu tenho o verbo, o nome é acesso às redes sociais, aos jogos eletrônicos e a craseado, a prática e propagação do bullying. Ó, bullying, tá errada essa expressão, é bullying. Tá, bullying, faltou NG. Também tá errado, tem um erro aqui. Bullying nos ambientes escolares, deixando de lado o seu potencial pedagógico. Tá, mas que potencial pedagógico é esse? Você tá entendendo o que eu tô falando quando eu reclamo da argumentação e do conteúdo do candidato? Um monte de coisa genérica, tá? Qual é o potencial pedagógico do celular? Como é que eu poderia utilizar o celular com um potencial pedagógico positivo? Cite exemplos, cite coisas reais, palpáveis, para que o examinador se convença de que de fato você sabe do que está falando. Você de fato consegue defender a sua opinião. O desenvolvimento, gente, é o momento de você fundamentar a sua opinião. Ok, ele tem uma opinião, mas ele não consegue fundamentá-la. Ele só se baseia em coisas genéricas, ou, quando não, ideias óbvias. Então faltou de novo explicação. Tá? Faltou explicar qual é esse potencial pedagógico. Além do mais, esses aparelhos ficou com uma palavra só. Com uma palavra só. Esses aparelhos, uma coisa só. Tem, ó, verbo ter, quando o referente está no plural, acento circunflexo. Tem, né? Tem sido instrumento de pescas nas atividades avaliativas propostas pelos professores. De novo, mais o argumento de muitíssimo senso comum. E, ó, gente, tá tudo certo. O nosso objetivo com essas correções é só ajudar.
não é humilhar, não é menosprezar, não é tripudiar a pessoa. Tá? A nossa intenção aqui é pedagógica. Então, essa ideia aqui de uso do celular como instrumento de pesca é um negócio muito senso comum, sabe? Faltou elaborar melhor essa ideia. Instrumento de pesca, o instrumento de burla. Em vez de usar pescas, usava burla. Instrumento de burla, para ser uma expressão mais formal. Né? Aqui tem uma oralidade muito grande, um senso comum muito grande. Pesca. Pesca é uma palavra, uma expressão muito de senso comum, muito da oralidade, do dia a dia. Na redação você precisa ser formal nas atividades avaliativas propostas pelos professores. Então, de novo, como a letra é muito grande, você acha que tem muito conteúdo, mas no fim das contas não tem. O conteúdo é fraco. Um parágrafo com 7 linhas, mas extremamente superficial, porque não tem solidez nos argumentos. Não há explicações, não há repertório, os argumentos são sempre rasos, se limita a trazer informações sem explicá-las, sem justificá-las. Para fechar o texto, conclusão, de novo, muito bom, traz um elemento, né, de finalização aqui, sendo assim. A má utilização do celular, seja pela falta de autocontrole dos estudantes ou para fins não pedagógicos, muito bom, ele retoma o argumento 1 e o argumento 2. Faz com que ele atrapalhe a aprendizagem nos ambientes escolares. Então retoma agora a tese. Então retomou a tese e os argumentos. Ok, essa é a estrutura canônica de uma conclusão. Uma vez que, de novo, mas o terceiro ou quarto erro de justaposição de ideias. Uma vez que eu tenho uma oração causal aqui, eu não posso separar uma oração subordinada, ou duas orações subordinadas, com ponto final. Porque uma vez que está explicando, está trazendo a causa da ideia anterior, eu não posso botar um ponto aqui. Isso aqui, gente, é necessária uma revisão urgente das orações, tá? Das orações coordenadas e subordinadas, que implicam diretamente no uso da vírgula. Então, não se aprende vírgula antes de aprender a análise sintática, tá? Principalmente as orações coordenadas e subordinadas. Uma vez que sua utilização, de novo aqui não tem essa vírgula, tá? Uma vez que isso não separa o sujeito de verbo. Uma vez que isso, sujeito oracional. Sua utilização aumenta os impactos negativos na aprendizagem, trazendo menos foco e baixo desempenho escolar. Ok, do ponto de vista de conteúdo, ele poderia muito bem aproveitar de repente essas últimas linhas aqui, para trazer algum tipo de solução para o problema. Já que sobraram linhas, traz algum tipo de solução para resolver o problema do uso do celular nas escolas, já que ele considera um problema. Consegue entender? Então eu traria aqui alguma solução. Não é que é obrigatória a utilização de proposta de intervenção, mas eu acredito que aqui nesse caso, como se trata de um tema problemático, um tema que é um problema social, sim, caberia pelo menos uma ou duas propostas de intervenção. Então aqui nessa redação, de 0 a 10, né, eu vou dar 6,5, por conta da fragilidade argumentativa. E eu vou dar 0 para quem estiver vendo esse vídeo e não der o like e não comentar pelo menos a seguinte frase: quero mais correções. Comenta aí, quero mais correções, para que a gente faça nos próximos dias bem mais textos corrigidos como esse. Uma verdadeira aula, mas se você não comentar e não der o like, você vai tirar 0. Tamo junto, pessoal. E quem quiser aí pacote de correção, curso de redação do zero, tá? Curso aí de redação para polícias, Câmara dos Deputados, enfim, tá aqui, www.minhadiscursiva.com. Um forte abraço e tamo junto.